Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Santos de Jesus, pastor da Igreja Presbiteriana do Glória, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Espero que todos estejam bem. Minha oração é que as bênçãos de Deus não sejam sempre perceptíveis. Eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse dia, acerca de um texto que está no livro 2 Crônicas, no capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20, do versículo 1 ao versículo de número 30. Diz assim o texto sagrado: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adestes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, e os moradores, e os de Moabe, e os do monte Seir, cujo terra não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás com o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em alta voz, sobremaneira. Pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo
e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para o destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhes dera repouso por todos os lados. O texto sagrado inicia afirmando: depois disto. Depois disto, o que? Nós poderíamos nos perguntar. O depois disto aqui refere-se ao contexto próximo anterior, do capítulo 19, quando nós encontramos narrado que o rei Josafá fora repreendido pelo vidente Jeú, filho de Hanani, em relação ao seu apoio a Acabe, rei de Israel, que sofrera a ira de Deus devido à sua constante desobediência. E depois disso também diz respeito à nomeação dos juízes. É o que nós encontramos no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 11. E segundo o vidente Jeú, o Senhor estava irado com o Josafá pelo fato dele ter apoiado o rei Acabe. Mas, segundo Jeú, o vidente, o Senhor teria misericórdia de Josafá, porque este retirou os postes ídolos da terra e dispôs a buscar ao Senhor, como nós lemos aqui no capítulo 19, 2 Crônicas, versículo 1 ao versículo de número 3. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que obedecem ao Senhor, que aborrecem ao Senhor? Por isso, caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispusestes o coração para buscar a Deus. Então, por conta dessa atitude de Josafá em tirar os postes ídolos e buscar o Senhor teria misericórdia dele. Josafá era tetraneto do rei Davi. Davi, pai de Salomão, Salomão, pai de Roboão, Roboão, pai de Abias, e Abias, pai de Asa. Asa, por sua vez, era aí pai de Josafá, que nós encontramos em 1 Crônicas, no capítulo 28, até 2 Crônicas, capítulo 20, a menção desses homens
e os seus feitos no povo de Israel. Para melhor compreensão do texto de 2 Crônicas capítulo 20, nós precisamos considerar algumas coisas aqui, tais como os primeiro. Quem era o reino de Judá? Depois da morte do rei Salomão, seu filho Roboão, causou a divisão do reino, ficando aí ele com duas tribos. A tribo conhecida como a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E ficou conhecido também como Reino do Sul, ou mesmo Reino de Judá. E Roboão, filho de Nebate, ficou aí com as outras 10 tribos, que ficaram conhecidas como Reino do Norte. Então, o texto aqui diz respeito especificamente ao Reino do Sul, ao Reino de Judá. Em segundo lugar, quem são os povos mencionados no texto? Os moabitas eram um povo que descendia de Moabe. E Moabe, filho de Ló, fruto da relação incestuosa com a sua filha mais velha. Além de Moabe, Ló também teve outro filho, chamado Ben-Ami, o pai dos Amonitas. E isso deu-se através de outra relação incestuosa aí com a sua filha mais nova, que eles ficaram conhecidos também aí como os filhos de Amon. Essa história está aí registrada em Gênesis, no capítulo 19, versículo 37 e 38. Os Meunitas eram uma tribo árabe que se instalaram no sul de Judá, perto de Edom. Provavelmente referia-se aos habitantes de Maã, uma cidade cerca de 30 quilômetros a sudeste de Petra, sede do povo edomita, que era relacionado aí aos do Monte Seir. É conhecido também como o Monte de Esaú, o monte que Israel passou aí a rodear cerca de 32 anos aproximadamente. É o que nós encontramos em Deuteronômio, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Essa região ficou conhecida como Edom. Edom significa aí vermelho, que pode ser por causa da cor do guisado preparado por Jacó em troca da primogenitura do seu irmão Esaú, ainda pelo fato do próprio Esaú ser ruivo, ou então por causa da cadeia de montanhas de arenito avermelhado da região. Então a gente observa o motivo pelo qual chamava-se Edom. Então depois que Josafá toma conhecimento que estes povos vinham contra Judá, o versículo 3 nos diz que Josafá teve medo. Então Josafá teve medo, e pôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Josafá teve medo. Ter medo é algo natural. O medo não é uma qualidade do medroso em si. Todos temos medo de algo, mesmo os mais corajosos. O que torna uma pessoa medrosa é deixar-se sucumbir pelo medo. Logo, o corajoso é aquele que vence o medo. O fato de ser corajoso não implica necessariamente em não ter medo. E por falar em coragem, eu gostaria de sugerir que nós estivéssemos pensando a respeito de atitudes em meio às crises. Atitudes em meio às crises. Quem nunca passou por uma crise um dia? Josafá estava passando e nos ensina o que fazer em meio a elas. Que atitudes devemos tomar em meio às crises? É interessante porque quando lemos o versículo 3 e 4, Josafá toma uma postura. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então Josafá intensifica a busca ao Senhor. Em tempos de crise, essa é uma postura que nós devemos considerar. Devemos intensificar a nossa busca ao Senhor. O texto diz que todos deveriam
consagrar-se ao Senhor. Todos estavam empenhados em buscar ao Senhor, inclusive as mulheres e as crianças, como está registrado no versículo de número 13 de 2 Crônicas, capítulo 20. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Agora, todo o povo é conclamado a fazer aquilo que normalmente era o costume dos homens, inclusive as mulheres e as crianças. É tempo de crise e não é tempo de buscarmos ao Senhor. Isso nós devemos fazer diariamente. Em tempos de crise, nós devemos intensificar essa busca. Nós precisamos atentar para isso. É interessante notarmos que a base da intensificação da busca de Josafá são as promessas do Senhor. Ou seja, está pautado na palavra do Senhor. Quando olhamos para os versículos de número 6 ao versículo de número 12, onde é proferida aí a sua oração, Josafá vai falar para Deus coisas que ele tinha conhecimento acerca de Deus, acerca das promessas de Deus. Então, a primeira atitude que nós devemos tomar mediante a uma crise é intensificar a nossa busca ao Senhor. E não somente isso. Quando olhamos para o texto sagrado, no versículo de número 12, nós encontramos uma outra postura de Josafá, que nos faz considerá-la. Vejamos o versículo número 12 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o seu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, além de intensificar a nossa busca ao Senhor, nós aprendemos com Josafá que em meio a crises, nós devemos reconhecer a nossa fraqueza. Reconhecer a nossa fraqueza. Josafá fez isso. Ele diz, em nós não há forças. E muitas vezes as crises se instalam em nossa vida exatamente para que nós estejamos nos despindo de nós mesmos. Estejamos intensificando a nossa busca ao Senhor, reconhecendo que de fato, por nós mesmos, nós não seremos capazes. E nós encontramos essa verdade expressa aqui no versículo 12, quando Josafá diz, em nós não há forças. Mas ele diz algo também, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, ele está dizendo que o Senhor estabelecer, isso faremos. Agiremos de conformidade com o seu querer, com a sua vontade. E o Senhor, consequentemente, responde à oração de Josafá. E o Senhor responde com um encorajamento ao povo que nele confia. Vejamos no versículo 15 do texto. E disse, dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Vejamos que a resposta é dada a Josafá nesses termos. A peleja não é vossa, mas de Deus. Podemos confiar em Deus. Então Josafá reconhece a sua fraqueza. Nós também precisamos, mediante a crise que se instala em nossas vidas, reconhecermos que em nós não há forças para vencermos. Mas nossos olhos estão de fato postos em Deus. Logo nele nós podemos esperar. E Josafá nos ensina algo mais. Além de intensificar a nossa busca, além de reconhecer a nossa fraqueza, Josafá nos ensina algo mais. Está aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 16 e versículo de número 20. Diz assim o versículo 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Versículo de número 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá
em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Então, observe que o rei Josafá está estabelecendo aqui para as nossas vidas é em relação à obediência. O texto diz: amanhã. E Josafá, diz o versículo de número 20, que pela manhã cedo. O texto não estabeleceu a hora do dia, mas ele foi nas primeiras horas do dia, certamente, no intuito de externar, expressar tanto a sua prontidão em obedecer ao Senhor, quanto de ver os feitos do Senhor realizados. Nós precisamos considerar este aspecto em nossas vidas. Em meio à crise, faz-se necessário que nós estejamos obedecendo às orientações divinas. Se quisermos obedecer ao Senhor, nós precisamos considerar o ponto anterior que nós destacamos. Precisamos esvaziar-nos de nós mesmos. E isso é reconhecer a nossa fraqueza. Apesar da orientação dada pelo Senhor ser atípica, Josafá simplesmente obedece. Atípica porque não era comum o levita ser colocado no fronte de guerra, de frente ao exército. A começar pelo papel do levita. Os levitas eram descendentes de Levi, o terceiro filho de Jacó e Lia, como está registrado em Gênesis, no capítulo 29, versículo 34. A sua tribo foi eleita por Deus para ocupar-se das questões de culto em Israel. Eles eram sacerdotes, responsáveis pelos sacrifícios e pelo templo, pelas coisas relacionadas ao culto a Deus. E agora, Josafá se vê aí debaixo de uma ordem que estes homens, que retornavam adorando a Deus quando a guerra era vencida, acabava-se a guerra, eles voltavam adorando a Deus pela vitória. Agora eles têm que ir na linha de frente, homens que não sabiam empunhar uma espada, um escudo. Mas Josafá obedece. Josafá obedece. Eles podiam agir assim porque o Senhor era com eles. Eles tinham esse conhecimento. Versículo 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saímos ao encontro, porque o Senhor é convosco. E por ter conhecimento dessa presença do Senhor, Josafá, juntamente com o povo, obedece. Simplesmente obedece. Depois de intensificar a busca ao Senhor, depois de reconhecer a sua fraqueza, Josafá se dispõe a obedecer, mostrando-nos aí atitudes que nós devemos tomar mediante a crise. A adoração proferida por eles aqui demonstra a convicção de que Deus agiria. Observe o versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Adoraram porque tinham convicção do que o Senhor estava por fazer. Quando conhecemos a Deus, temos motivações sinceras para adorá-lo. Quando conhecemos a Deus, não somos tomados pelo medo em relação às circunstâncias. E o texto discorre e continua nos mostrando algo mais acerca de atitudes que devemos tomar mediante a crise. Já observamos que devemos, a princípio, intensificar a nossa busca ao Senhor, reconhecer a nossa fraqueza e obedecer às orientações divinas. Mas por fim, Josafá nos ensina algo mais, que está registrado no versículo de número 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamento sagrado e marchando à frente do exército louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.
mediante a crise, Josafá nos ensina que devemos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Da adoração brotou um louvor, cuja letra era: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim como Deus o é, são também os seus atributos. Deus é eterno, a sua misericórdia é eterna. E misericórdia aqui nos leva a considerar que Deus não nos trata segundo merecemos, o que envolve também a sua graça. Pois se Ele não nos trata segundo o nosso merecimento, logo na graça encontramos Ele nos dando aquilo que não merecemos. A letra do cântico dizia: rendei graças ao Senhor, porque Ele não nos trata segundo o nosso merecimento. Que letra profunda, que hino relevante para a situação cujo qual eles estavam vivendo. Quando nós olhamos para o texto, nós ficamos maravilhados, porque agora, mediante o embate, mediante a crise que estava instalada, o povo é conclamado a louvar ao Senhor. E quando louvamos ao Senhor, mediante a crise, nós estamos externando que confiamos que Deus há de agir. Não faz necessário esperar a crise passar, o problema acabar. Nós louvamos a Deus em todo o tempo, intensificamos esse louvor, essa adoração, mediante as crises. E é interessante porque quando o povo de Deus se dispõe a obedecer e fazer aquilo que Deus havia estabelecido, por mais que lhes parecesse estranho, eles recebem a retribuição por essa postura. E o versículo 25 mostra-nos algo extremamente relevante. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres as riquezas em abundância e objetos preciosos, também para si mais do que podiam levar, tomaram para si mais do que poderiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Eles contemplaram o Senhor tomar esses homens em loucura e se uniram para exterminarem-se. Isso porque o povo se dispôs a buscar, a intensificar sua busca ao Senhor, a obedecer ao Senhor. O povo reconheceu que neles não havia força, a sua incapacidade de lidar com o problema. E o povo louva ao Senhor, mesmo mediante a circunstância tão difícil. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ao expor esse texto, afirma que Deus transformou o vale de morte em vale de bênçãos. Só Deus tem esse poder. Só Deus tem o poder de transformar o caos que muitas vezes nossas vidas se encontram. Mas isso exige de nós uma postura. Portanto, em tempo de crise, temos que amplificar ou intensificar a nossa busca ao Senhor. Reconhecer a nossa incapacidade de resolvermos nossos problemas por nós mesmos, expressando obediência a Deus. Obedecer ao Senhor é ter prontidão em acatar o que Ele estabelece na Sua palavra para as nossas vidas. E por fim, devemos louvar ao Senhor. Esse louvor, essa adoração não deve ser circunstancial. Nossa adoração deve ser uma evidência externa do que trazemos nos nossos corações. Somente aqueles que conhecem a Deus podem adorá-lo, podem louvá-lo em todo o tempo. Não precisamos esperar a tempestade passar para sabermos que Ele é Deus, Deus de providência e que nos socorre em todo o tempo. Devemos louvá-lo, adorá-lo antes
ou ainda em meio à tempestade, pois isso é uma manifestação de confiança, de que cremos que Deus nos conduzirá em segurança e que Ele nos abençoe. Eu gostaria de orar por você, que quem sabe tem enfrentado dias de crise, tem enfrentado dias cujos quais você pensa até mesmo que não vai conseguir. Mas eu gostaria de levá-lo a considerar que esse é o momento de intensificar a sua busca ao Senhor. Que esse é o momento de você fazer aquilo que quem sabe você nunca fez, reconhecer a sua incapacidade de vencer por você mesmo. Esse é o momento de você obedecer àquilo que quem sabe você vem ignorando há tanto tempo. Esse é o momento de você louvar esse Deus, a esse Senhor, na certeza de que amanhã trará Ele os seus cuidados. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, louvamos o Teu nome e Te damos graças pela Sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque na Sua palavra nós encontramos as narrativas da história do Senhor. O Senhor se revelando aos homens, muito mais do que história de homens. O Senhor se apoderou dessas histórias para se revelar ao homem. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que essas palavras possam nos encorajar em todo tempo, mas sobretudo em tempos de crise. Senhor, o mundo está em crise. E é bem certo que nós não temos outro a quem recorrer senão ao Senhor, por isso os nossos olhos estão postos em Ti. Nós confiamos no Senhor, no Seu poder, na Sua providência, no Seu amor, na Sua misericórdia, na Sua graça, na Sua fidelidade, na Sua bondade. Por isso nós queremos colocar aquelas pessoas que talvez ainda não tenham compreendido essas coisas. Quem sabe ainda não conheçam ao Senhor, por isso não tenham encontrado solução para as suas crises. Nós rogamos ao Senhor que assim como o Senhor se fez no decorrer da história, que o Senhor se revele por meio dessa palavra a esses corações ansiosos e aflitos. Que o Senhor possa transformar essas vidas, fazendo-lhes verdadeiramente, ó Deus, buscar o Senhor. Fazendo-lhes, ó Deus, despir-se de si mesmo, em obediência a Ti, adorar o Seu nome em todo o tempo. É o que nós Te pedimos, agradecidos, em o nome e por amor de Jesus que oramos. Amém.